laughed and shook his hand, and made my way back home. I searched for farm and land. For years and years I roamed. I gazed at gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone a long time ago. Aqui só um detalhe evidente aqui que ressoou nos meus ouvidos, né? O CH ele vai ser o som de tchau, então explosivo, ou seja, searched. Agora, a gente fala arrastado quando tem o SH, shook, que tem ali em cima, né? Aí eu não vou falar chook, por exemplo. Isso que é o interessante e ao mesmo tempo difícil dessas línguas aí que tem mais que um som de vogal. O português é um exemplo. Eu já falei em alguma sessão também sobre a questão do E mágico. O A naturalmente vai ter o som de E, então fat, ou gas, de gás ou gasolina. Mas o E mágico, ele vai mudar essa vogal. Então você bota aqui, ó, fate, se eu troco por ZE, gaze, funciona para qualquer vogal. Por exemplo, cock, que pode ser tanto galo quanto gíria para pênis. Entendeu? Então cuidado. Mas bota o E mágico, ó, tira o C, bota o E mágico, Coke, que é a Coca-Cola. Então, ó, todos esses aqui tem o som de E. E no caso, quando a gente adiciona o E mágico, todos eles vão ficar, o A deles vai ficar com o som de E. Então, no caso, fate é o destino. Aí aqui no caso não existe a palavra Kate, mas existe o nome, né, Kate, nas séries aí, nos filmes, que é bem comum. Então, no caso, cat, gato, Kate, que é o nome próprio, né? Justamente pela adição do E, virou E ali. Rat e o rate. Rate pode ser um... Avaliar. Isso, exatamente, avaliar. Então, por isso que a gente tem a avaliação que é o rating. E só um adendo, ó. Rating é um exemplo de palavra que, apesar de ter o ing, não é avaliando, não é gerúndio, né? É um objeto mesmo, é tipo avaliação. Skateboarding pode ser tanto andando de skate no gerúndio, quanto o esporte em si, entendeu? Tem algumas palavras com ing que não vai ser a continuidade, mas sim a coisa em si. Ah, lembrei de uma possível tradução. Pode ser ritmo, não musical, ritmo de sequência de coisas. Por exemplo, at this rate, we're gonna lose the match. Nesse ritmo, né? Nesse ritmo, a gente vai perder a partida. Ou seja, se continuar assim, né, a gente vai perder a partida. Também comum essa construção aqui, at this rate. É que nem a gente fala, né, pelo andar da carruagem, sabe? Recapitulando. O A normalmente tem som de E, e com o E mágico no final fica A, fate, Kate, rate, né? Aqui ó, fat, cat, rat. O som de O normalmente, então cock. E aqui coke, vira O. Com E mágico. E no caso do I, ele tem som de I mesmo, que nem no português. Red, sled. Na verdade, se vocês for verem bem, é que nem aquele, é como se fosse um E, né? Red. Até porque o som de I que a gente teria no português é dado com dois Es, sabe? Que nem o clássico, né? Praia e prostituta, sabe? Esse com I não tem som de I, que o que tem som de I é isso aqui. Beach é a praia e bitch é a puta. E com E mágico fica I, né? Então ride, slide. O verbo rid ele pode ser livrar-se, to get rid of something or someone. Tipo, livrar-se de uma pessoa, de uma situação. Geralmente é pessoa ou objeto que você se livra e joga fora um objeto. É que na realidade é o seguinte, slid não é uma palavra sozinha. Slid é o passado de slide, que é deslizar, né? Slid é deslizou, irregular. Então a gente não fala slided, por exemplo, estaria errado. Corte rápido. Os dois são verbos modais, ou seja, eles modificam, né, o verbo principal, dá uma característica extra. E os dois traduzem para dever, ou deve. Vamos deixar como deve. E as suas variadas formas, né? Dever, deveria, deve. E a única diferença é que o must é uma coisa mais mandatória. E o must obey the law. Vou colocar o exemplo aqui. Era mais ou menos o que eu disse, então? Tipo, should é possibilidade, você pode fazer, e must você deve fazer. É que should não é possibilidade, should é dever mesmo. Possibilidade a gente traduz como can e could. Né? A gente tem as questões de possibilidade. Verdade. Mas é uma possibilidade, o should é uma possibilidade no seguinte sentido. Ele é deve também, só que é uma sugestão. Tipo, não vai acabar o mundo se você não fizer isso, entendeu? Por exemplo, então veja, o Henry deveria. Então veja só, é a diferença de deve e deveria, na maioria dos casos. Os dois têm a questão de dever, só que o must é uma coisa obrigatória, então você precisa obedecer a lei, ou you must respect elderly people, você necessita respeitar os mais velhos, por exemplo. Must então é uma coisa obrigatória, e o should é o deveria, é como se fosse um conselho mesmo. Henry should eat more healthy if he wants to stay lean. O Henry deveria comer mais saudável se ele quisesse ficar no shape, ficar magro. Então lean é esbelto.